Tá aí um assunto com o qual eu ainda não tinha tratado nenhuma vez aqui no nosso canal. Vamos falar sobre essa questão. Você quer deixar de ser testemunha de Jeová e não sabe como. Qual é os passos, o procedimento que você deve adotar para deixar de ser testemunha de Jeová? Primeira coisa, pessoal, antes de adentrar especificamente nesse tema, você tem que reconhecer o seguinte: essa é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça e não adianta, certo? Não há saída honrosa das testemunhas de Jeová. Não importa, de uma forma ou de outra, se você sai por sua iniciativa, se você for expulso de lá, se você sair a francesa, depois nós vamos falar desses termos todos, você vai ser sempre considerado uma pessoa que não é firme em sentido espiritual, que só queria ter destaque lá dentro da organização e não conseguiu, que você é um mau elemento, que você deve estar traindo a tua esposa, que você deve ser um picareta nos negócios, que você é malandro, que você quer aproveitar o mundo. Não adianta. Isso vai sempre acontecer quando você deixar de ser testemunha de Jeová. Ah, mas todos vão falar isso? Não. Dependendo das circunstâncias em que você sair, e se você tiver um leque de pessoas ali que tem a mente aberta, elas vão entender a sua saída e vão saber que você é você, porque tiveram um convívio, sabem o tipo de pessoa que você é, mas às vezes elas também não tomaram essa atitude de sair porque tem famílias lá dentro, tem todo um negócio que gira em torno, por exemplo, dos irmãos. Então a pessoa às vezes vai ficar com aquela vontade, vai ficar lá dentro como um pimo, mas não vai abandonar a organização das testemunhas de Jeová por N motivos, mesmo às vezes ela concordando contigo, mas ela também, em alguns casos, vai parar de falar com você. Eu, nesse sentido, eu sou uma pessoa que é um pouco privilegiada. Por quê? Diferente de muitos outros ativistas, eu consegui sair das testemunhas de Jeová com a minha família, com o apoio da minha esposa, da minha filha, e nós convivemos, como família até hoje. Não saímos porque queríamos aproveitar o mundo, as oportunidades dadas aí pelo suposto mundo nas mãos de Satanás, o diabo. Não, pelo contrário. É porque depois de analisarmos, vermos juntos e entendermos que essa organização é uma seita de controle mental, então nós resolvemos, como família, abandonar. E a gota d'água para nós termos abandonado essa organização foi justamente o modo como a organização lida com os casos de abusos de menores. Aqueles abusos que vocês sabem de qual eu estou falando e que a organização foi duramente inquirida, foi minuciosamente exposta na Austrália. Quem quiser saber mais sobre isso é só pesquisar a Corte Real Australiana. Quem assistir aquilo ali e continuar sendo testemunha de Jeová depois daquilo, se é uma pessoa que tem a possibilidade de sair e continua lá, ou a pessoa é má intencionada, ou ela é muito inocente, porque é muito evidente ali como a organização ela realmente faz de tudo para deixar esse tipo de caso tratado só no âmbito congregacional. Apesar de ter orientações, instruções que foram consideradas recentemente na revista Sentinela, isso aí é só para história para inglês ver, para passar um quê de que é uma organização que se importa realmente com a vida dos pequenos, das famílias que sofreram com esse tipo de coisa. Só quem esteve lá dentro e foi um ancião assim como eu fui, e eu nem fui muito tempo ancião, sabe do que eu estou falando. Sabe com certeza, entende tudo isso aqui. Então, assim, não tem conversa não. E isso aí foi a gota d'água que levou eu e a minha família a abandonarmos a organização das testemunhas de Jeová. Então, nós já falamos sobre esse ponto, falamos aqui que não há saída honrosa, e eu expliquei aqui de forma resumida um dos motivos que nos levaram, eu como família, a sair dessa organização. Então vamos falar de como você pode deixar
agora a organização das testemunhas de Jeová. E vamos tentar apresentar tudo de um jeito que seja o mais menos traumático possível, né? Porque sem trauma nunca vai ter, mas você pode tomar algumas medidas que vão fazer com que seja menos traumática essa saída. Bom, então a primeira coisa que alguns recomendam é tentar sair à francesa. O que é isso? Sair aos pouquinhos, né? Sem que ninguém perceba. É um pouco difícil acontecer isso, né, gente? Vamos falar a real, né? E isso depende muito da localidade do Brasil onde você vai estar. Se você estiver, por exemplo, na região norte e nordeste do Brasil, né? Nos estados do norte e do nordeste, isso aí vai se tornar um pouco mais difícil, porque nós estamos falando de irmãos mais, como que eu posso dizer assim, interioranos, que têm a mente mais fechada, né? Principalmente lá no Nordeste, a gente vê relatos de vários irmãos aí, que eles ainda têm os irmãos, né? Os anciãos que tomam conta do rebanho, né? Eles têm aquela mentalidade de coronel, que são eles que mandam, e aí pode ser que eles vão ficar atrás de você, vão te procurar, assim, vai ficar um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Então sair a francesa seria isso. Perca uma reunião aqui, falta no serviço de campo ali, aos poucos, vai dando esse espaço aos poucos. Diminui o seu tempo de trabalho no serviço de campo. E agora ficou ainda mais fácil, porque você não precisa nem contar horas, né? Dentro da organização, não precisa mais fazer relatório de horas. Então ficou mais fácil. Então não compareça sempre. Vá, um mês entrega o relatório, outro mês não. Aí você entrega, e você vai ter que entender que esse processo de sair francesa vai às vezes demorar um tempinho. Arruma um curso para fazer nos dias das reuniões, certo? Que vai atrapalhar ali, aí de vez em quando você vai ter que faltar. Então vai dando esses passos, começa a esfriar em sentido espiritual e vai deixando, né? Como se diz aí o ditado, vai deixando a vida te levar, né? Nesse sentido aí. Vai aos poucos diminuindo o seu passo. Falta um mês no campo, depois você vai, aí depois você falta 2 meses, sabe? Não relata, né? 2 meses, vai deixando aos pouquinhos. E quando começarem a vir te procurar, né, perguntar, mas o que está acontecendo, irmão? Estamos vendo que você está diminuindo o seu passo, estamos no tempo do fim, agora é a hora de ficar mais firmes ainda com a organização de Jeová. Você está vendo guerra no mundo, catástrofes naturais acontecendo uma atrás da outra. Olha, os sinais que Jesus disse estão se cumprindo. Eles vão te procurar e vão te mostrar isso aí. Você fala, irmão, eu sei, eu reconheço que eu estou em falta, eu quero continuar, mas também eu preciso levar a vida ao mesmo tempo, mas eu não estou deixando de falar, de proclamar as boas novas. Sempre que possível eu falo com alguém. E quando eu sentir que eu estou fazendo um trabalho completo, eu faço o meu relatório, pode deixar, pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo que eu vou melhorar. E vai fazendo, né? Aquilo que é possível para você nesse sentido aí. E o que é interessante disso? É que vai chegar uma hora que você vai chegar nos anciãos e falar assim, irmão, eu sei o que eu tenho que fazer, pode ficar tranquilo, eu me batizei, eu me dediquei, né, a Jeová, eu sei quais são os passos que um cristão tem que seguir, o irmão não precisa me ensinar, eu sei que é uma preocupação amorosa da sua parte, vocês estarem aqui, querendo me ajudar, eu reconheço isso, não é em vão, mas no momento eu tenho que cuidar um pouquinho da minha própria vida, não é, irmão? Porque, por exemplo, se eu tiver falta de alguma coisa aqui na minha casa, faltar algum alimento, alguma comida, faltar um dinheiro para pagar a energia, para pagar o gás, eu acredito que vocês na organização não vão fazer uma vaquinha para me sustentar, não é mesmo, irmão? Então eu preciso cuidar da minha família. E a própria Bíblia diz que não adianta nada, né? Você se dedicar a Deus e não cuidar da sua própria família. O que vem primeiro é cuidar da família. Então eu estou fazendo isso, certo? E vai chegar um tempo que vai acontecer. Quando você começar a se impor dessa forma aí, os anciãos também vai começar a diminuir o passo de te procurar. Vão parar, porque eles sabem que você tem noção, né, do que se espera de você como testemunha de Jeová e que você, nesse momento, quer dar um tempo.
Eles vai chegar uma hora que vai ficar para eles cansativo, né? E se você conseguir suportar essa pressão, uma hora eles vão esquecer de você e vão deixar quieto. E aí você sai de forma inativa, continua tendo contato com sua família, com seus amigos, quando você encontrar, vão conversar com você normalmente. Aqueles que são menos fanáticos, né? Porque sempre tem os fanáticos que quando você desanimar, fala, tá vendo? Esse aí é fraco em sentido espiritual, né? Então, sair a francesa basicamente é isso. Ou você pode adotar o método de sair de imediato. Chega, para e não vai mais. Aí vão ficar preocupados. O que está acontecendo, irmão? Por enquanto eu tô tranquilo aqui. Eu sei que tem que ir nas reuniões, tudo tal. Quando for meu momento, eu volto. Aí você seja incisivo, direto. Irmão, mas tá acontecendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Você cometeu algum pecado? Você tá virando aposta? Tá? Não, irmão. Eu simplesmente, nesse momento, tenho muitas coisas que cuidar na minha vida. E outra coisa, eu não quero ninguém enchendo o meu saco. Porque eu, como testemunha de Jeová, eu me batizei porque eu quis. Então, agora, nesse momento, eu não quero mais estar participando das atividades e eu vou dar um tempo. Quando eu ver que é a minha hora de voltar, eu volto. Então, por favor, não se preocupem comigo e com a minha família. Simples. Seja simples e direto se você quer sair de imediato. E aí tem a terceira forma, né, que é a forma que eu usei juntamente com a minha família. Pessoal, aí eu tenho que fazer uma contextualização aí. Como isso? Eu descobri que as Testemunhas de Jeová eram uma seita em 2013, quando eu perdi o privilégio de servir como ancião na congregação. Eu fui pesquisar mais a fundo o que eram as Testemunhas de Jeová e eu vi, né, letra por letra, vírgula por vírgula, palavra por palavra, que essa organização era uma seita de controle mental. Essa foi a conclusão que eu cheguei e que tudo que estava ali era falsidade. Só que eu não queria sair e correr o risco de perder minha família, porque eu sabia que isso podia acontecer. Então o que eu fiz? Eu continuei lá dentro como se eu fosse uma testemunha de Jeová zelosa, mantive as minhas amizades, meus amigos. Se a minha família não tivesse concordado em sair, talvez eu seria testemunha de Jeová até hoje. Porque acontece? Eu fortaleci a minha mentalidade para continuar ali, apesar das coisas erradas que acontecem, das coisas ruins, né, do maltratamento que a gente recebe às vezes. E olha, eu vou falar para vocês, sabe o que eu fiz? Foi um dos períodos assim, depois que eu perdi o privilégio de ancião, em 2013, fiquei um período assim muito desanimado, triste, por causa das descobertas que eu fui fazendo. A gente até ficou um pouquinho afastado, de vez em quando ia, faltava, mas nunca nos tornamos inativos, né? E foi uma barra. Só que aí eu falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou servir aqui como se eu nunca tivesse descoberto nada. E foi isso que eu fiz. Voltei a trabalhar, a ser zeloso, voltei até ser servo ministerial, fiz minha faculdade. Quando eu fui designado servo ministerial, eu também recebi o diploma da faculdade. E aí foi que eu postei na internet, né? Ninguém podia fazer mais nada, porque aí eu já estava formado. E na mesma época que eu fui servo ministerial, eu também, voltei como servo ministerial, eu me formei na minha faculdade, da minha área de trabalho, que é a gestão de seguros. Eu acho que os anciãos ficaram até, meu Deus do céu, esse rapaz estava estudando, fazendo faculdade, mas nem sabia. Não sabiam mesmo não. Então, foi aí que, assim, eu fortaleci a minha mentalidade, permaneci lá dentro, mantive-me firme, zeloso, voltei a ser servo ministerial, fazia parte, estava a ponto de ser designado ancião de novo, e foi aí que nós saímos. Como é que nós saímos? Usando os próprios anciãos contra eles mesmos. Por que acontece? Eu fazia partes boas, usava raciocínio, fazia os irmãos na tribuna, na assistência, né, raciocinarem nas minhas partes quando eram perguntas e respostas. Eu saía totalmente fora do padrão da organização, de fazer com que os irmãos dê a respostinha que está no parágrafo. O que começou a acontecer? Os anciãos começaram a ficar bronqueados comigo. E aí eles vinham sempre conversar comigo, irmão, mas é aqui, você tem que fazer assim, irmão, e aonde foi que eu errei? E chegou até um ponto que, em uma dessas reuniões, eles encheram tanto o meu saco, mas eles encheram tanto o meu saco,
que falou, não, você está apertando demais os irmãos. Os irmãos, você faz os irmãos raciocinar. Você parece que quer chegar lá no âmago, no detalhe da resposta. Que eu fiquei tão tiririca com eles nessa oportunidade, que a minha raiva foi tão grande que eu queria mandar eles todos ir para aquele lugar nesse dia, que para me segurar e não fazer isso, eu cheguei até a chorar, para vocês terem uma ideia, na frente lá dos dois anciãos que foram chamar a minha atenção porque eu estava ajudando os irmãos a darem respostas e raciocínios lógicos. Até depois eu vou deixar um link para vocês aqui da parte que eu fiz na reunião e que depois eles foram me chamar a atenção porque eu estava fazendo os irmãos raciocinar. Por sorte foi uma parte que eu fiz e a minha filha gravou essa parte deu fazendo e raciocinando com os irmãos, numa parte de perguntas e respostas, e sobre um discurso do nosso querido Anthony Porres. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês assistirem. Vocês assistam lá, deixem um comentário e falem se em algum momento eu estava sendo inconveniente com os irmãos. Eu faço questão de vocês assistirem toda a parte para vocês verem se eu estava fazendo algum inconveniente com eles. E vocês vão ver que aí o que aconteceu. Os anciãos, quando viram, né, que eu fiquei triste, né, expressei meus sentimentos e falei para eles que não tem nada disso. O que eu quero é fazer os irmãos entenderem, tomarem as decisões por si mesmos. Os irmãos entenderem plenamente o assunto que está sendo abordado. Aí o que acontece? Quando você faz isso, e você vai deixando de lado os privilégios, que é aí que eu fiz. Deixei de cuidar das contas, parei de cuidar do balcão, que eu cuidava do balcão de literaturas também, sabe? Fui pegando e fui deixando as coisas de lado. Aí os anciãos começaram a ficar preocupados, porque eles tinham me apertado ao ponto de fazer com que eu desanimasse. Tá entendendo o raciocínio que eu quero chegar? Então faça assim, faça com que eles seja zeloso o máximo que você puder, e depois fale nas suas tarefas, e os anciãos vão começar a te cobrar. Seja firme para suportar essa cobrança e reverter isso contra eles, fazer com que eles se sintam culpados por te cobrar, e quando você começar a desanimar, eles vão ficar meio receosos de ficar te enchendo. Porque o que acontece? Você vai chegar e vai falar para eles assim: ô irmão, você sabe por que eu não estou fazendo mais? Porque eu estou tentando fazer sempre o meu melhor e você está sempre me cobrando. Parece que aqui dentro dessa organização, parece que aqui dentro dessa congregação, por mais que a gente faça de coração para Jeová e para os irmãos, vocês ficam perseguindo as pessoas. E olha, não sou eu que vejo isso. Outros irmãos também vêm e vêm comentar comigo. Então eu estou desanimado. Por favor, parem de ficar me enchendo o saco. Vocês perceberam? Então são essas três formas. Você pode sair a francesa aos poucos, você pode sair de imediato, talvez mudando para outro lugar, para outra cidade, para outro estado ou para outro país, como eu fiz também. Ou fazer com que os anciãos, eles próprios, se sintam culpados pela sua saída e parem de te procurar. Essas são as três estratégias, e a última foi a que eu usei no meu caso, porque eu era tão zeloso, mas tão firme ali, que eles queriam me designar ancião novamente. E quando eu comecei a usar essas táticas, essas técnicas aí, né, de fazer com que os irmãos pensassem, raciocinassem, comentassem além do óbvio que estava lá dentro da respostinha do parágrafo, os anciãos começaram a ficar bronqueados, começaram a pegar no meu pé. Aí eu deixei de cuidar de uma coisa aqui, eles já, vixe, o Ricardo está desanimando. Aí eu deixei de cuidar mais um tempinho depois de uma coisa, outra coisa ali. Ixi, nós estamos acabando com a fé desse moleque. E quando vieram me cobrar sobre essas coisas, eu falei assim: eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu estou tentando fazer o meu melhor, o meu máximo, e vocês estão sempre me cobrando. Então assim, quando for a minha hora, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu não nasci ontem, eu sei o que é ser uma testemunha de Jeová. E aí o que aconteceu? Eu aliei essa estratégia com a saída de supetão, a saída imediata. Mudei de país, vim aqui para Portugal e deixei eles lá a ver navios. Quando eu mudei para cá, ainda pedi o meu cartão aqui para Portugal,
porque nós chegamos aí em algumas reuniões aqui e depois disso fomos vendo, fomos observando e analisando ainda mais. A minha família concluiu que realmente não tinha mais jeito. Não servíamos mais para ser testemunhas de Jeová. Bom, pessoal, então esse vídeo foi para falar exatamente isso, as 3 formas que eu acho que você pode usar para deixar de ser uma testemunha de Jeová. Você pode fazer uma união das 3, você pode fazer cada uma delas, aí compete a cada um. E outra coisa que eu quero deixar como final desse vídeo é que você tenha noção, não esqueça, nunca há saída honrosa. Assim que der o seu nome lá, anunciar o seu nome lá na tribuna, fulano de tal não é mais testemunha de Jeová, se for o caso, se você pedir dissociação, ou se você for desassociado, você vai ser ostracizado por aqueles que são os mais fanáticos, certo? Tenha a mentalidade fortalecida para suportar esse tipo de coisa. Ainda mais se você for sair e a sua família ainda permanecer lá. E entenda bem os riscos de sair, certo? Entenda bem os riscos de sair da organização. Se a sua família for fanatizada, você corre o risco de perder a sua família. Seja você que sai como filho, vai perder teu pai, tua mãe. Se você for marido, pode perder tua esposa. Se for esposa, pode perder teu marido, teus filhos. Sabe, os relacionamentos vão ser afetados. Não tenha dúvidas disso. E isso é o meio como a organização usa para controlar e nos manter lá dentro. Então, assim, é forte demais o ostracismo que eles aplicam, certo? Eu, graças ao bom Criador, sofro o ostracismo de alguns dos amigos, talvez dos mais achegados, os que eu mais tinha apreço e carinho. Por outro lado, outros que eu também tinha muito apreço e carinho continuam até hoje. Se eu conversar com eles, eles conversam comigo, certo? Então, preparem-se, fiquem firmes e fortes. É possível sair de uma seita de controle mental e viver uma vida boa, uma vida plena, fora do seio da organização das Testemunhas de Jeová. Eu agradeço vocês de terem ficado comigo até o final desse vídeo. Se você ficou aqui e assistiu essa conclusão, deixa um comentário com a palavra seita e aí eu vou comprovar que você assistiu o vídeo até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.